Muito boa noite, pessoal. Estamos começando nessa noite esse encontro maravilhoso onde a gente vai planejar 2025, onde a gente vai abrir os portões da prosperidade desse ano de 2025. E é maravilhoso ter você aqui na noite de hoje. Você sabe que estamos aqui na presença de mentorados, mas também temos convidados especiais, pessoas que estão dentro do meu networking, que estão realmente tendo a possibilidade de viver uma noite, uma experiência na noite de hoje. Então, como a gente está vivendo aqui o encontro de mentoria, você que está chegando agora, eu quero te contar que toda noite, a cada terças-feiras, todas as terças-feiras às 7h30, a cada 15 dias, a gente faz encontros de mentoria onde eu entrego conteúdos valiosíssimos para todos os meus mentorados. E eles compartilham, falam, comprovam seus resultados e é um encontro maravilhoso. Mas na noite de hoje a gente não vai começar dessa forma, a gente já vai direto ao conteúdo, porque a gente tem muito que trabalhar na noite de hoje. Eu quero aproveitar ao máximo o tempo com vocês, já que a gente tem que olhar para o nosso futuro com muito carinho, com muito amor. Eu quero começar o encontro de hoje contando uma história. E eu quero que você preste atenção nessa história, porque no final da aula de hoje eu vou revelar o motivo pelo qual eu estou contando ela para você agora, tá bom? Eu estou contando para você agora uma história e no final da aula você vai me lembrar, Paulo, agora revela para mim, conta para mim o que é que essa história tem a ver com tudo isso que a gente vai falar na noite de hoje, que é planejamento. Perfeito? Você vai me cobrar e eu vou te explicar. Qual que é a história? Jim Jones, grave esse nome, Jim Jones, foi um grande líder de uma seita nos Estados Unidos. E ele foi responsável por conduzir um grupo grande de pessoas a viverem afastadas da sociedade para que ele pudesse, como líder, gerar mais impacto e condução da vida dessas pessoas sem tanta interferência social. O nome dele eu vou repetir, Jim Jones. E aí, diante dessa seita, essas pessoas vivendo afastadas da sociedade, elas começaram a ser mais influenciadas por essa seita a ponto de 910 pessoas se suicidaram de forma ordenada e espontânea. Jim Jones é o nome dele. E aí foi a primeira, foi até o tanque, deu de beber veneno para sua filha de 4 anos, bebeu o veneno e morreu. Foi o próximo e seguiu fazendo de forma ordenada e espontânea, um depois do outro. 910 pessoas se suicidaram no mesmo dia. E no final da aula você vai me perguntar o que essa história tem a ver com a gente, tá bom? Perfeito? É uma história impactante. Eu não gosto muito de falar de tragédia, mas é uma história que faz muito sentido a gente falar na noite de hoje. Perfeito? Então, planejamento, planejar, organizar, visualizar o futuro, precisa ter discernimento. Então, eu vou trazer alguns fundamentos para vocês sobre a parte do planejamento do ano. Tá bom? Primeira coisa que você precisa entender é que o ano é mais curto do que você imagina. O ano, ele é apenas 12 blocos de 4 semanas. 12 blocos de 4 semanas. Você tem noção disso? Quando você começa a olhar isso aqui, ó, você vê que janeiro já quase foi, ó. A gente já está aqui, ó, na terceira semana de janeiro. Veja só, 4 semanas por 12 blocos. Janeiro já tem um X em cima quase, dizendo assim, ó, já foi. Então, quando você entende o fundamento de que o ano passa mais rápido do que você imagina, você começa a priorizar o planejamento que a gente vai fazer. Porque o maior recurso que nós temos é o tempo. Com o tempo a gente transforma a felicidade, com o tempo a gente transforma o dinheiro, com o tempo a gente transforma o nosso corpo, com o tempo a gente transforma a nossa evolução. Quem não tem tempo não tem a possibilidade de fazer essas coisas.
Por quê? Porque está focado e sendo consumido em coisas que não são, não permitem que isso aconteça. Então o tempo é o recurso mais importante que a gente pode ter na vida. Para quê, Paulo? Para ganhar dinheiro, para ser próspero. Porque o maior recurso da vida não é o dinheiro, o maior recurso da vida é o tempo. Você pode dedicar alguns anos da sua vida estudando e depois você ser mais próspero do que todo o tempo da vida que você já foi. Por quê? Porque você dedicou o tempo, você investiu o tempo. Olha só como o tempo é interessante. Se eu plantar uma semente hoje com 42 anos de idade e o Enzo, meu filho, que tem 11, vai fazer 12 agora em fevereiro, ele plantar a semente da mesma espécie, os nossos frutos serão parecidos. Porque mesmo eu tendo 30 anos a mais que ele, o tempo da árvore vai ser o mesmo. Ou seja, tem coisas na vida que não importa a tua experiência, o que importa é se você está levando em consideração o tempo que aquele resultado precisa ter. Agora, existem pessoas que acabam investindo tempo em coisas que não trazem resultado e eles não se dão conta disso. Por isso, falar de planejamento, o objetivo central de todo planejamento que a gente possa fazer, o objetivo central é que a gente possa otimizar o tempo, ganhar tempo, atrair e acelerar os resultados. Esse é o objetivo. Se não, de nada adianta você querer planejar. É melhor que você fique com a maioria das pessoas da sociedade que não planejam, não se organizam, não tem discernimento da importância do tempo. Então eu não tenho como começar essa aula hoje sem falar sobre a lei de Pareto. Foi um italiano que estudou, fez uma análise e ele disse que 80% dos nossos resultados é fruto de 20% de nossas ações. Vou repetir, 80% dos resultados é fruto de 20% das ações. Quais são as 20% de ações que você precisa fazer esse ano para você alcançar os resultados que você espera ou mais? Então eu vou rodar um vídeo aqui onde fala e explica sobre a lei de Pareto para você entender um pouquinho mais, tá? Para a gente poder se conectar já com essa compreensão da importância da gestão do tempo. Pareto, você sempre descobriu o menor esforço para colher maior resultado. Por que 80-20? Você olha o comportamento da maioria, gastar 80% do recurso para colher 20% de fruto. Você está no mundo tecnológico, moderno, com algoritmo, não faz sentido você gastar a sua energia inteira para colher a menor parte. Tem que fazer o contrário. Sempre gastar menos energia significa que você leu, você interpretou a energia. Você escalou gente para fazer isso, você escalou tecnologia para isso. Hoje é 99% é Tá mudo? Paulo, tá sem som. que a teoria do Pareto. Você sempre descobriu o menor esforço para colher maior resultado. Por que 80-20? Você olha o comportamento da maioria, gastar 80% do recurso para colher 20% de fruto. Você está no mundo tecnológico, moderno, com algoritmo, não faz sentido você gastar a sua energia inteira para colher a menor parte. Tem que fazer o contrário. Sempre gastar menos energia significa que você leu, você interpretou a energia. Você escalou gente para fazer isso, você escalou tecnologia para isso. Hoje é 99% é inspiração e o resto é apertar um botão. É o que eu estou te falando, a cada novo tempo,
as bases se invertem. Esse homem descobriu a regra de como ficar rico e escapar do sistema ao mesmo tempo. Fritz Pareto estava viajando pela Itália quando ele fez uma descoberta inacreditável. Ele começou a estudar a distribuição de terras na Itália e percebeu que 20% das famílias tinham a posse de 80% das terras. Só que estudando mais a fundo, ele percebeu que 50% das terras pertenciam a apenas 0,8% da população. Só que essa não era apenas uma coincidência nos números, porque 20% dos esportistas ganham 80% dos prêmios, enquanto 20% Bom, deu para entender. Eu tive um problema técnico aqui, não consegui entender direito por quê, mas lei de Pareto significa que você vai investir 20% do teu tempo em coisas produtivas que vão trazer 80% dos resultados. Ficou claro isso? Vocês conseguiram entender? Maravilha. Então, a gestão do tempo, o planejamento e a organização dos teus recursos, eles são a maior forma, é a maior forma, a melhor forma de você falar para você mesmo: eu valorizo a minha vida. Eu valorizo o meu tempo, eu valorizo quem eu sou. Porque se você não entende isso, você vai viver como o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Essa é a frase jargão, né? Então, perfeito. Se eu entendo que se eu calibrar minha semana e eu começar a destinar mais a minha energia para 20% que trazem 80% dos resultados, e na próxima semana eu fizer isso de novo, de novo, de novo, o ano que eu vou ter vai ser muito mais longo e produtivo do que a maioria das pessoas. Quando a gente vê pessoas perdendo, por exemplo, 3, 4 horas no celular rodando vídeo, a gente pode até falar assim: nossa, essa pessoa ela está conseguindo aprender muito, né? O nível de evolução dessa pessoa é muito alta, porque ela estuda 4 horas todos os dias, ela aprende por 3 horas todos os dias que ela fica nas redes sociais. Mas a gente consegue monitorar isso para ver se realmente ela está evoluindo, ou será que ela está desperdiçando tempo? Sendo consumida por conteúdos que são rasos e não são relevantes para a sua prosperidade. Então, beleza, se você se ama, se você se valoriza, você vai fazer o seguinte: você vai pegar seu celular agora, vai fazer uma foto dessa tela do computador, aí que está aparecendo, vai postar no seu Instagram, você vai me marcar, tá? @Paulo André Colete, você vai me marcar e você vai escrever uma frase, né? 2025 é o ano da minha vida. 2025 eu vou cuidar daquilo que é mais importante. Eu valorizo minha vida. Escreve uma frase que te represente. Por quê? Porque no final do ano a gente vai olhar os stories do teu celular e você vai lembrar exatamente da noite de hoje, dia 21 de janeiro. Que hoje, para vocês, só para ter um marco aqui, hoje existe um alinhamento dos planetas, aonde está existindo um alinhamento dos planetas que vai dar para ver pelo céu brasileiro. Isso só vai acontecer daqui 400 anos de novo. Então, a noite de hoje é um marco. E sabe o que é mais interessante ainda de tudo isso que a gente está falando? Tem pessoas que vão em cartomante, astróloga, vão em tudo que é lugar para tentar despertar o seu futuro e compreender o que deve fazer da sua vida. E elas não entendem que o tempo é o maior recurso e o que elas decidem e elas organizam e elas direcionam é o que vai fazer acontecer o futuro delas. Então veja, a insegurança, gente, o medo e a falta de visão e discernimento faz algumas pessoas realmente desperdiçarem o seu tempo de vida, o seu ano, as suas capacidades, os seus resultados. E no fundo, todos nós queremos mais prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade é um dos pilares mais importantes da nossa vida, porque traz segurança familiar, faz a gente realizar sonhos, faz a gente cuidar de quem a gente mais ama. Faz sentido ou não? Me diga aí se faz sentido. Então, por que a gente tem que focar naquilo que é mais importante e otimizar o tempo? Porque quando uma pessoa compra um relógio Rolex, ela não está apenas comprando um Rolex. Ela está dizendo para ela mesma e para o mundo que ela aprendeu a gerenciar o seu próprio tempo, a ponto de prosperar muito. Porque o Rolex, o mais barato, custa R$70.000. Então não é o relógio que é caro. O que é caro é o tempo. O que é valioso é o tempo. Se você compreende isso, cara, vai fazer todo sentido a aula de hoje.
Se você compreende isso, nós vamos ficar aqui trocando uma ideia, você vai ver o tempo vai voar, quando você se der conta, nossa, passou muito tempo aqui e eu nem vi passar. Por quê? Porque a gente vai ser produtivo, tá? Então já falei sobre a lei de Pareto e mostrei para você que o ano é mais curto do que você imagina, porque são apenas 12 blocos de 4 semanas. Eu vou recomendar para você uma agenda semanal, que você compre essa agenda aqui, que tem de segunda a domingo, na mesma página. Existe um histórico de guerras no mundo, e os exércitos que mais vencem são os exércitos que têm maior domínio do mapa, porque eles conseguem estrategiar melhor, eles conseguem organizar os recursos. Ou seja, se você tem uma noção do seu mapa semanal, tudo numa única folha, você consegue organizar mentalmente o fluxo de ações. Se você tem que virar páginas ou você não tem por escrito organizado, você acaba perdendo o mapa estratégico da sua semana. Então você precisa ter uma agenda semanal, não é planner. Vou mostrar de novo. As pessoas às vezes chegam na livraria e compram errado. Na mesma semana, na mesma página, segunda, domingo. Aqui você desenha todo o plano semanal. Paulo, mas por que você está falando de semana? O planejamento não tem que ser anual? Beleza, a gente vai falar sobre isso também. Só que de nada adianta a gente querer ter um sorvete com 3 bolas se a gente não tem condição de chupar um sorvete de uma bola só. Porque a gente derruba, descuida, não leva em consideração, não desfruta. Então o que a gente precisa entender é que Deus, o universo, tem uma lei, que aquilo que você sabe cuidar no pouco, você vai ser abençoado no muito. Então se você não sabe valorizar 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora do seu dia, você não sabe o que significa planejar e organizar um ano. Faz sentido ou não? Se você pensa assim, ó, eu tenho 30 minutos para estudar por dia, 30 minutos por dia vale muito, porque se você fizer todos os dias no método que eu vou ensinar, já ensinei para alguns mentorados, que é o método um livro a cada 4 horas, e você lê 30 minutos todos os dias, no final do ano você vai ter lido 50, 60 livros. Eu já estou com 2 livros lidos nesse mês e estou terminando o meu 3º. Fazendo o quê? 30 minutos por dia no método. Se você não valorizar 30 minutos, você não sabe o valor do ano. Porque tudo aquilo que você consegue otimizar de tempo e gerenciar, você consegue transformar isso em resultado. Perfeito. Vamos ao segundo fundamento. Todo planejamento ele tem que ter esses 5 pontos. Tem que ser específico o que você quer. Por exemplo, a pessoa fala, Paulo, eu quero ficar rico. Mas ficar rico não é específico. Ficar rico para algumas pessoas é ter 10 mil na conta, para outras é 100 milhões, para outras é 1 bilhão. Ou seja, ser específico nas suas metas é uma regra, perfeito? Depois nós vamos escrever elas. O segundo ponto é que ela precisa ser mensurável. Então, como é que você vai saber se você chegou na meta se você não colocou um número como direcionamento? Então ela tem que ser mensurável, é a segunda regra. A terceira regra é que ela tem que ser atingível, ela tem que estar dentro de uma realidade. Tem pessoas que faturaram nesse ano, por mês, 30 mil. E elas querem fazer 1 milhão no ano. Meu amigo, você vai se lascar e vai se frustrar porque você não está planejando com realismo. Então tem que ser atingível. Tem que ser relevante, ou seja, tem que gerar empenho. Tem que fazer você se esforçar e desejar. Senão não faz sentido. E a última regra é que ela tem que ser temporal, ela tem que ter um prazo. Você tem que colocar um prazo lá para demarcar. Eu quero fazer isso até essa data. Perfeito? Então são algumas regras no planejamento que a gente vai fazer agora. Tem que ser específico, não dá para ser viajão. Quero ficar rico, quero emagrecer. Como assim quer emagrecer? Quanto que você quer emagrecer? Quantos quilos você quer perder? E a gente vai colocar para quando você quer perder. Por que você quer perder esse peso? Tem que saber, tem que gerar relevância, tem que gerar o desejo. Beleza? Então, fechou. Essa parte aqui das regras, eu imagino que tenha ficado claro. Alguém ficou com dúvida sobre isso? Porque senão, na hora de escrever a meta, o que você vai fazer? Você vai colocar e não vai respeitar essas normas, e aí vai ficar um planejamento ilusório. Eu quero que você tenha um planejamento realista. Quem aqui tem um planejamento realista, levanta a mão. Levanta a mão aí para eu ver.
Perfeito, então você tem que seguir essas regras. Cláudia, você levantou a mão, você quer fazer uma pergunta, Cláudia? Ou só levantou a mão para dizer que você entendeu? Não, eu quero perguntar ali, eu cheguei, estava no trânsito, a hora que estava com a câmera fechada, então algumas coisas eu não absorvi totalmente ali. Agora, nesse ponto que você falou da agenda, você já tinha falado para mim, mas eu acabei não perguntando na hora, se dá para a gente, essa agenda, daí você vai explicar no final, como é que vai ser usada essa agenda? Não, essa agenda é uma ferramenta que você vai poder usar todos os dias. É como se Pois é, mas fosse e um quando não diário. cabe? Mas quando não cabe? Ah, sim, mas aí não é para você escrever um texto em cima da agenda, né? É você Não, colocar indicadores ali, referências de horários. mas E a gente aí, trabalha com visitas, por exemplo. Então, às vezes, a perfeito, visita de meia hora. Não tem como, não perfeito. tem espaço. Não, espaço tem, mas se você precisar de mais espaço, aí você pode daqui a um pouco usar uma outra, principalmente quando é empresa, né? A gente tem que entender que empresa precisa trabalhar com mais pessoas coordenando a mesma agenda. Aí é melhor utilizar um sistema, tá? Um sistema de agendamento. Eu tenho, por exemplo, um sistema de agenda que faz uma ligação entre o meu trabalho e a minha equipe. Então, todos nós trabalhamos com um sistema online. Essa Mas agenda, essa agenda, se é só minha e eu que tenho que fazer as visitas de meia hora, para usar a mesma agenda semanal, você recomenda? eu recomendo por quê? Porque a agenda, gente, é um histórico físico que você tem. Agora, mais uma vez eu te falo, se você não consegue operar na agenda, você tem que encontrar uma solução, porque o objetivo é alcançar um resultado, tá? Por que que eu uso muito agenda semanal? Eu tenho agendas desde 2008. Tudo que eu fiz ano após ano está ali. Então eu gero um histórico, uma mentalidade de consciência do que eu tenho feito do meu tempo. Então auxilia muito, tá? Eu recomendo essa agenda por conta disso. Então você vai poder anotar ali hábitos, você vai poder anotar tarefas semanais com relação ao teu estilo de vida, enfim. Daqui um pouco profissional você pode usar uma agenda aí, um suporte mais que dê conta, então, né, na tua necessidade. Mas Uhum. vamos lá. Perfeito. Entendemos que ela tem que ser específica, mensurável, tem que ser atingível, ela tem que ser relevante, tem que gerar desejo e, por último, ela tem que ter um prazo, ela tem que ter um prazo para você executar. Beleza? Agora vamos trabalhar uma visão geral do ano. Primeira coisa que você vai fazer agora é pegar um papel A4, como eu sugeri vocês a usarem, e você vai dividir o seu papel, sua folha A4, em 4 quadrantes dessa forma aqui. Ó. Eu sei que pode perder o foco aqui, mas o que eu fiz? Eu fiz um risco de assim e um risco de assim, tá? Então só divida em 4 partes a sua folha. Na parte direita em cima, você vai escrever físico. Na parte direita, no quadrante de baixo, você vai escrever emocional. Na parte esquerda embaixo, você vai escrever mental. E na parte esquerda em cima, você vai escrever espiritual. A gente vai planejar em 4 etapas: físico, emocional, mental e espiritual. Tá? Perfeito. Muito bom. Muito bom. Físico, emocional, mental e espiritual. Beleza, todo mundo dividiu em 4 etapas e colocou os nomes nos quadrantes? Perfeito. Deixa essa folha de lado agora um instante e você vai escrever na outra folha, você vai escrever o seguinte. Na outra folha, você pode dividir também em 4 partes, tá? Divide mais uma vez em 4 partes e também coloca física, emocional, mental e espiritual. Faz a mesma coisa, só replica a folha. E no centro, bem aonde faz a conexão de um risco com o outro, você vai escrever a seguinte frase: quem é a pessoa que eu quero me tornar nesse ano? Quem é a pessoa que eu quero me tornar nesse ano? Quem é a pessoa que eu quero me tornar nesse ano?
Então vai ficar assim, ó. Quem é a pessoa que eu quero me tornar no âmbito físico, emocional, mental e espiritual? Agora eu vou deixar para você escrever um breve parágrafo relatando quem é a pessoa que você quer se tornar no âmbito físico. Mas o físico não é apenas o teu corpo. O físico é a tua empresa, é o teu faturamento, tudo aquilo que envolve a vida prática. Então, tudo que envolve dinâmicas práticas da vida. Faturamento, número de vendas, óbvio, né? Cuidado com o seu corpo, às vezes mudança de casa, compra de carro, tudo que envolve a vida prática. Você vai colocar aí. O que você quer alcançar, quem você quer se tornar em 2025 no âmbito físico. Vamos primeiro nessa primeira etapa, tá? Quem você quer se tornar no âmbito físico. E aqui não precisa agora você detalhar muita coisa. Se caso quiser, tudo bem. Mas você pode ser mais textual, né? Então, por exemplo, quero me tornar um empresário de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, saudável, que tem hábitos saudáveis, enfim. Tudo aquilo que você quer no âmbito físico. Perfeito? Alô? Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo, beleza. Quem eu quero me tornar nesse ano? Depois que você terminar do físico, você escreve no emocional. Quem eu quero me tornar no campo emocional? Uma pessoa equilibrada, querida, que tem relacionamentos saudáveis, aí tudo aquilo que envolve as emoções. Que tenha bons amigos, que tenha uma família feliz, que comemora, que é grato. Uma pessoa que tem leveza, que tem amor no coração. Depois que você escreveu do emocional, você vai para o mental. Tudo que envolve o campo mental. Então, eu quero me tornar uma pessoa otimista, visionária, criativa, resolutista. Uma pessoa que... resolutiva, né? Uma pessoa que é estratégica. Uma pessoa inteligente. E por último, quem você quer se tornar no âmbito espiritual? Uma pessoa filha de Deus, temente a Deus, uma pessoa que serve, que ajuda, que abençoa, que ora, que conforta, que pacifica. Mais um minuto para terminar. Aguinaldo, você está com a mão levantada, você gostaria de perguntar? Ou só levantou a mão para dizer que você tinha entendido? Se caso vocês tiverem dúvidas, levantem as mãos, tá? A minha intenção é ajudar vocês aí nas dúvidas. Pode falar, Cris. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Paulo, eu tenho duas dúvidas só. Por exemplo, se eu quero... O meu propósito é ajudar outras pessoas, né? No caso, esse ano, a encontrar o seu lar, né? Isso é o quê? É emocional, mental, é físico? Em que entraria aí? Então, nesse caso, você atribuiu uma emoção ao seu trabalho, que é prático e que envolve negócio. Então, os apartamentos ou casas que você vai fazer fica no físico, tá? Tá, obrigada. Mas o emocional, você atribuiu o emocional a essa ação. Então, você pode colocar na parte emocional, se alegrar com a felicidade, com a realização de sonho das pessoas.
Beleza. O que a gente trabalhou aqui? Nós trabalhamos a identidade que você quer desenvolver nesse ano. Você acabou de escrever como você quer ser, que pessoa você quer se tornar. Pergunta que eu te faço: se você finalizar 2025 sendo a pessoa que você escreveu aqui, como vai ser? Top, né? Maravilhoso, né? E você vê que a gente não falou exatamente de números aqui, a gente falou de expectativa de evolução, de se tornar uma pessoa evoluída. Verdade ou não? E esse é o propósito da gente planejar. Porque senão, quando a gente planeja apenas por planejar, a gente está o quê? Escrevendo números, que é o que a maioria das empresas fazem. Ah, vamos crescer 30% em relação ao ano passado. É mais ou menos esse é o praxe, né? Tá, mas e daí? Qual que é a intenção, né? Qual que é o objetivo? Qual que é a identidade que a gente quer desenvolver em alcançar esses resultados? Que pessoa a gente quer se tornar nesse desenvolvimento do ano? Que isso é muito relevante. Isso envolve realmente o motivo pelo qual a gente exerce o trabalho que a gente exerce. Perfeito? Vamos evoluir agora? Vamos dar um passinho a mais? Estão prontos? Quem está gostando? Levanta a mão aí e diga eu. Eu estou gostando, Paulo. Tá massa demais. Beleza. Show. Agora vamos dar um passo a mais. Deixa eu mudar a tela aqui. Agora a gente vai escrever em números, tá? Então agora a gente vai escrever em números realmente. Você vai pegar aquela folha que você escreveu antes e você vai colocar no quadrante físico, você vai escrever a palavra imagem, carreira e dinheiro. No campo emocional, você vai escrever família, networking e comportamento. No quadrante mental, você vai escrever mentalidade, lazer e estudo. E no âmbito espiritual, você vai escrever serviços, doações e práticas. Só antes da gente escrever, gente, antes de vocês escreverem, enquanto você está colocando aqui no papel, eu gostaria que... Ô Ednan, compartilha com nós quem é a pessoa que você quer se tornar em 2025. Abre aí o microfone e conta para nós. Cara, de cara assim comigo já. Bora! Então, eu consigo resumir uma frase, na verdade. É ser referência e transformar vidas em cima dos palcos do país. Show, muito bom. Um aplauso para o Ednan. Sensacional, Ednan. Vamos perguntar para o Eduardo Soler. Eduardo Soler, o grande corretor de imóveis. Conta para nós aí, Eduardo, o que você espera? Que pessoa você quer se tornar nesse ano? Paulo, eu acho que todo mundo que trabalha com a nossa área, eu acho que principalmente é fazer bem as pessoas, né? E no fazer o bem, a gente faz bem para nós mesmos. Quando eu realizo um sonho, eu também posso sonhar, né? A gente ganha com sonhos e a gente também tem essa possibilidade. Então, eu acho que em 2025 a gente tem que usar esses 4 campos da nossa vida para realmente explorar isso e colocar na prática, né? Porque só escrever não adianta. Né? Eu sei, a gente sabe muito bem, né? Eu já tenho, acho que pessoas até mais velhas que eu, mas eu tenho 50 anos, então eu já sei tudo que eu passei e sei muito bem que essas coisas influenciam diretamente no resultado, não só profissionais, como na vida. E se você não estiver bem, você não consegue ter esse reflexo, né? Tanto na parte espiritual, na parte física, mental e emocional. Estando tudo equilibrado, eu acho que tem que ter um equilíbrio, eu acho que o sucesso é garantido. Né? Então, o sucesso é um conjunto de coisas, como você colocou aqui, mas fazer o bem para receber o bem, né? Eu acho que esse é o resumo. Perfeito, muito bom. Um aplauso para o Eduardo. Show, Eduardo, muito bom. Rômulo, conta para nós, Rômulo, que pessoa você quer se tornar no âmbito mental, tá? Vamos ser específico agora naquela frase que você escreveu. Seu microfone está fechado, você pode abrir seu microfone.
e compartilha com nós aí o que você espera, a pessoa que você quer se tornar em 2025 no âmbito mental. Tá fechado seu mic, tá? Bom, no âmbito mental, eu quero me tornar uma pessoa energética, carismática, comunicativa, né, que influencie positivamente as pessoas. Perfeito, muito bom. Um aplauso para o Rômulo. Muito bom, Rômulo. Sensacional. Ô Marcos, conta para nós aí o que você espera, quem você espera se tornar no âmbito espiritual. O que você escreveu no âmbito espiritual aí, Marcos? Abre seu microfone, conta para nós. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. No espiritual tu me pegou, foi o que eu menos escrevi aqui porque eu estava atrasado nos outros, tá? Mas primeiramente eu tô feliz de estar aqui, faltei algumas aulas, né? E eu gostei muito de ver isso aqui. Eu acho que isso aqui diz muito por que a gente está aqui, né? Porque embora, como ali o nosso amigo falou, o Eduardo, né? Embora a gente queira melhorar profissionalmente tudo, esse equilíbrio aqui é o que vai nos fazer ter equilíbrio e estar bem para conseguir otimizar todo o nosso resultado, né? Então, bem legal isso aqui, estou gostando bastante. Mas o espiritual eu estou devendo aqui, eu só falei em ser um... Olha, foi o único que eu não fiz, tu me pegou. Eu foquei mais no físico, eu cheguei atrasado no espiritual. Eu botei aqui ser mais diplomata, que tem mais diplomacia nos assuntos difíceis, mas não só botei isso, mas tá meio fraco, eu acho, ainda no conteúdo aqui no espiritual. Excelente, muito bom, Marcos. Um aplauso para o Marcos, que foi verdadeiro, né, honesto. É isso aí. Olha, como a gente está planejando, é legal falar, né, que o planejamento, aqui a gente vai aprender a estrutura toda e vocês vão completando depois, inclusive vão aprimorando, né, porque essa é a intenção. Então, no âmbito espiritual, gente, tudo que envolve o campo espiritual, não é religião propriamente dita falando, porque a intenção espiritual é você conseguir realmente entender que tudo que a gente faz aqui hoje, nesse plano físico, tem um prazo. E a gente vai finalizar esse tempo. E quando finalizar esse tempo, o que acontece com a nossa vida? Ou seja, nós temos mais tempo na morte, digamos assim, né? No mundo espiritual do que no mundo físico. Então é importante a gente criar essa maturidade e aprender a ter, né, esse discernimento do tempo da vida para a gente poder aproveitar todo o tempo da vida com consciência sobre a morte, né? Inclusive tem o terceiro módulo do Empower Life que fala muito sobre a vida e a morte e é muito legal esse programa, esse módulo, porque a gente traz muito discernimento do aproveitamento do tempo enquanto a gente está aqui. Fechou. Vamos lá, gente. Vamos planejar então agora de maneira bem precisa, agora detalhada, seguindo aquelas leis que a gente falou antes, as regras. Tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, ela tem que ser temporal, ela tem que ser relevante, ela tem que te conectar. Então agora no plano físico, bem diretamente falando, o que você quer trabalhar com relação à sua imagem? Imagem, aqui é bem físico agora, bem corporal. O que você quer trabalhar nesse ano com relação à sua imagem? Tá? Coloque em tópicos. Ah, eu quero pesar tantos quilos. Eu quero perder X de massa gorda, né? É isso. Quero ter, eu quero ter uma alimentação mais natural, menos industrializada. Eu quero fazer uma sessão de visagismo. Eu quero fazer uma consultoria de imagem, eu quero passar no dentista e organizar meus dentes, eu quero fazer um tratamento com uma dermato para organizar minha pele. Tudo que envolve a tua imagem. Eu quero comprar um carro novo. Ah, não. O carro é no dinheiro, tá? Desculpa.
Tudo que envolve a tua imagem física, tá? Quero comprar roupas novas, quero me vestir melhor, quero me tornar uma pessoa fisicamente mais atraente. Vocês sabiam, vou contar para você aqui enquanto você está escrevendo aí, que pessoas mais bonitas, elas no julgamento de um crime que elas cometeram, elas recebem uma pena menor do que pessoas que são mal cuidadas. Você consegue acreditar que até nesse lugar, pessoas que têm uma boa aparência têm um benefício? É loucura isso, não é? Mas são gatilhos psicológicos que envolvem. As pessoas acabam pegando mais leve com pessoas que têm uma melhor aparência do que pessoas que não têm uma boa aparência. Vamos lá, agora na carreira. Tudo que você quer alcançar na tua carreira. Escreve aí. Esse ano eu quero ser referência, quero fazer X eventos ao vivo, eu quero vender X apartamentos, X casas, eu quero faturar. Não, daí o faturamento é no dinheiro também. Então, na carreira, eu quero implementar processos, eu quero estruturar o meu negócio, quero melhorar meu marketing, quero contratar equipe, tudo que envolve a carreira, tá? Mais 30 segundos. Ei, Paulo, consegue me ouvir? Consigo. Tipo assim, ó, isso que tu tá falando agora, a gente deveria anotar naquela primeira folha que tu tinha pedido para a gente traçar em 4 partes, em 4? Ou é num outro lugar? Não, é na primeira folha, que foi dividida em 4 partes. Eu pedi para vocês fazerem isso em 2 folhas. Uma é para escrever a identidade de vocês para o ano de 2025 e essa agora para escrever as metas, tá? Tá. E aí vem, dentro do plano físico, vem o dinheiro. Aí aqui você vai escrever o dinheiro que você quer ganhar. Eu quero faturar X por ano, quero construir uma reserva de emergência. Eu quero estabilizar o fluxo de caixa do meu negócio. Eu quero investir X valor num projeto. Eu quero resolver pendências financeiras. Tudo que você deseja resolver nesse ano com relação a dinheiro. Aí você vai colocar aqui. De maneira bem prática, bem objetiva. O que você pretende fazer financeiramente agora, tá? Mais 30 segundos. E aí, o ideal, gente, é que todos vocês estejam sempre no mesmo ponto, tá? Do planejamento. Às vezes, acontece de você ir avançando, mas vamos avançando junto, porque daí a gente vai construindo uma mentalidade juntos aqui, tá? Então, financeiramente, o que você pretende? O que você espera, tá? Agora vamos entrar no campo emocional. Aqui agora a gente vai falar de emoções. Maravilha? Emoções. Primeira coisa que você vai analisar agora é a sua família. O que você quer fazer com a sua família nesse ano? Voltado para a sua família agora. Vai colocar aqui os objetivos familiares. Paulo, eu quero ter um passeio semanal com a minha família. Eu quero ter 3 horas todos os dias de qualidade com eles. Eu quero fazer um curso, eu quero praticar um esporte, fazer caminhadas no final do dia, tudo que envolve a tua família, tá? Eu quero jantar, toda noite a gente vai jantar junto, não tem celular, não tem nada na mesa, nós vamos olhar um para o outro, vamos compartilhar como foi o dia. A gente vai tomar o café da manhã juntos, a gente vai almoçar. Escreve tudo aí sobre a família, tá? A gente vai... Eu lembro no ano passado que eu coloquei que eu queria como meta montar árvore de Natal até o dia 15 de novembro. O Renir lembra disso, que estava na época, não sei se lembra. E eu alcancei, óbvio, né? Porque botei no papel. Então,
Antes do dia 15, já a árvore de Natal já estava aqui piscando aqui em casa. Então coloca aí, o que você pretende para a família, né? Fazer uma viagem internacional. Agora vamos falar de network. O que você pretende fazer para aumentar e ampliar a tua rede de contatos? Encontros com os amigos, potencializar o futebol, o churrasco, participar do grupo da igreja ou de alguma classe social, você ir a alguns eventos exclusivos, ter contato com pessoas que estão em um nível mais elevado que o seu, para que essa pessoa possa abrir portas, mas você também ser relevante para as pessoas que estão abaixo de você. Eu vou fazer amigos. Olha o que eu vou falar agora. É muito importante o que eu vou falar agora. Um dos lugares que a gente tem menos amizade é no trabalho. E aí, quando a gente precisa de ajuda no trabalho, a gente não tem com quem contar. Então, faça parceiros. Não precisa ser parceiro de negócio. Pode ser parceiro de trabalho mesmo. Para você compartilhar, trocar ideia, fazer amizade. Porque aí, no momento de dificuldade, você vai usar o network, a indicação dessa pessoa. Faz sentido isso ou não? É uma chave que a gente tem que virar, cara. O ambiente de trabalho a gente tem lá no inconsciente, que é um lugar de competição, de guerra, de um passa a perna no outro. E a gente tem que virar essa chave. Entender que o ambiente de trabalho é importante para o nosso crescimento. E aí, por último, comportamento. Cara, aqui, esse ponto aqui é importante, hein? Comportamento você vai ter esse ano. Que você, no teu campo emocional, comportamento que você quer ter e comportamento que você quer deixar de ter. Que vai te ajudar a crescer. Aqui a parte de mudança comportamental. Eu sou muito nervoso. Eu sou muito depressivo. Eu sou muito chateado. Eu sou muito down. Acontece qualquer coisa, eu já fico triste. Sabe? O que você pretende fazer no teu comportamento? Ou eu sou muito arrojado, muito agressivo, não tenho tempo para os outros, não converso com ninguém. Sou muito produtivo, não quero conversa. Sou muito seletivo. Então, o que você quer fazer no teu comportamento aí que vai trabalhar e vai te ajudar emocionalmente? Ou às vezes também, eu sou muito permissivo, eu deixo as pessoas fazerem o que querem na minha vida. Então, esse ano eu vou dizer não. Vou me posicionar. Vou criar estrutura emocional. Ou eu sou muito durão, ressentido, amargurado. Tem que abrir o coração. Tá? Então, beleza. Na parte emocional já escrevemos. Levanta a mão quem está gostando aí. Levanta a mão quem está gostando. Top. Então vamos para frente, gente. Agora no campo mental. No quadrante mental aqui tem os estudos, o lazer e a mentalidade, tá? Vamos começar pelos estudos. O que você quer fazer nesse ano que você quer se dar como meta? Então eu coloquei aqui no meu planejamento a leitura de 30 minutos dentro do método, um livro a cada 4 horas. Cara, maravilhoso. Eu vou ler 60, 70 livros, 50, 60 livros no ano. E eu quero que levante a mão aí dos meus mentorados e toda a turma aí. Quem quer estar comigo nessa jornada aí pra gente ler bastante? Vai ser top, hein? Vai ser top demais. Bastante, hein? Vai ser massa. Eu tenho toda a lista a maioria dos livros eu já tenho aqui no plano, tá? Vai ser de fritar. A gente vai subir de categoria, porque imagina, nós vamos ler os melhores livros do mundo, tá? Com relação à carreira, com relação ao desenvolvimento das habilidades. Aguinaldo, é um método que eu ensino dentro da mentoria. A gente lê um livro a cada 4 horas, cara. É um método, um livro a cada 4 horas. E não é leitura dinâmica, é uma outra forma, tá? Violenta, é motivacional. Hoje eu vou falar para vocês, eu não tenho saco algum para ler um livro sem estar dentro do método. Porque a gente ganha muita potência, cara, muita perspectiva, muito crescimento. É massa demais. Beleza, os estudos. Paulo, eu preciso aprender inglês. Eu preciso aprender como otimizar, por exemplo,
ou eu preciso aprender a trabalhar com CRM, eu preciso aprender a trabalhar com marketing digital, eu preciso entender sobre isso, eu preciso aprender a inteligência artificial. Então, o que você quer estudar esse ano, né? Quais são os estudos, quais são as coisas que você precisa desenvolver? Aí vem o lazer. Coloca aí o que você quer fazer para descansar, as viagens. Ah, eu quero em julho ir para um resort, ficar lá uma semana, só comendo ao redor da piscina. Ah, eu quero, como lazer, eu quero fazer sauna toda semana, quero ir na piscina nadar, andar de bicicleta, tudo que você tem aí como hobby, como prazer aí que te restaura, né? Porque um dos objetivos do lazer, além da parte emocional, mas não é o fator principal, tá? Porque na parte emocional, você não precisa estar em ação. A parte emocional não exige ação. O lazer, normalmente, sim. Então, é muito mais para o descanso mental. A gente descansa mentalmente, não é dormindo. A gente descansa mentalmente fazendo coisas que tiram a nossa mente daquele programa que está ali, entendeu? Dormir, a gente descansa o físico. A mente é com programas de lazer. Ah, é correr no parque, é levar o cachorro passear, o que é que envolve o teu lazer aí? E aí, por último, na mentalidade qual que é a mentalidade que você quer se livrar ou desenvolver nesse ano? Ah, eu quero uma mentalidade mais próspera, Paulo, eu penso muito pequeno. Ah, eu quero uma mentalidade de abundância, eu quero ser mais grato. Ah, eu quero uma mentalidade de inovação, eu preciso inovar, eu sou muito tradicional, minha visão de sistema ainda é meio arcaico. Qual que é a mentalidade que você quer desenvolver esse ano? Escreve aí. E aí a gente vai para a última etapa, que é o espiritual. Ah, essa mentalidade de eu sou, como é que é? Eu sou offline, quero ter uma mentalidade online. Tá? Então isso é importante, mudar a mentalidade. E por último, espiritual. Então vamos lá, práticas diárias ou práticas semanais que levam você a desenvolver a espiritualidade. Ah, eu vou na igreja toda semana. Ah, eu vou fazer a leitura da Bíblia todas as noites. Eu vou fazer orações antes de sair de casa. Eu vou conversar com Deus e falar para Ele como que eu me sinto emocionalmente. São práticas diárias. Depois das práticas diárias espirituais, você vai escrever as doações. Então, doações, gente, está relacionado ao financeiro, tá? Você pode dar dinheiro ou você pode comprar algo e entregar a alguém que precisa. Então, vou ajudar órfãos, vou ajudar idosos, vou fazer doações para um instituto de caridade. Vou destinar lá o livro Segredo da Mente Milionária, diz que a gente tem que doar de 5 a 10% dos nossos ganhos, tá? É uma doação. E aí isso vira chave, porque daí você começa a ver que 5 a 10% não vai te fazer falta, e muito pelo contrário, vai fazer você prosperar mais. Vou pegar um livro aqui que eu comprei essa semana, que é o meu próximo da lista para mostrar para vocês. Ó, esse aqui eu tô lendo agora, já é o meu terceiro livro que eu termino essa semana. Tô no final dele já, ó. Página 223. Esse aqui, Armas da Persuasão, muito bom, tá? Inclusive essa história que eu contei desse grupo, né, dessa seita, tá dentro desse livro. Então você vê, o livro ele melhora muito a nossa mentalidade, ajuda no repertório, é muito legal, traz muita reflexão. E esse aqui é o que eu comprei essa semana, As 48 Leis do Poder. Esse livro aqui, cara, é de fritar o neurônio, pelo que eu tenho ouvido falar. Então, os meus mentorados, né, quem anda comigo aí, nós vamos compartilhar muito sobre os conhecimentos que tem aqui, não só nesse, né?
Eu li também esse ano já o Hábitos Atômicos e li o Posicionamento. O Hábitos Atômicos é muito bom, muito bom. E depois a gente vai falar sobre os ensinamentos desse livro, inclusive aqui na aula de mentoria agora, tá? A gente já vai falar sobre ele, sobre os fundamentos dos hábitos, mas eu recomendo que vocês leiam. Então esse aqui é o meu próximo, que eu vou começar a papar ele no sábado. Sabe uma coisa que eu acho tão massa, cara, nesse método? É que eu leio ele hoje, eu leio os livros hoje já pensando no próximo. É tipo série do Netflix, sabe? E eu, olha, eu vou falar, eu era um aluno que não gostava de ler de forma alguma. Aí quando eu entendi o desenvolvimento humano e comecei a me desenvolver através dos livros, eu sempre adorei ler. Só que a vida consome o tempo, né? A gente não consegue ter mais tempo. Cara, como é que eu faço hoje com 2 filhas pequenas de 1 ano e 5 meses, mais uma Golden de 9 meses, mais o outro filho de 12, mais o trabalho, mais 50 mentorados, mais a empresa para tocar. Como é que eu faço para conseguir ler 50 livros no ano? Tem ideia? Só com esse método. E eu nunca li em toda a minha vida 50 livros no ano. Nunca. Nunca. Mas esse ano nós vamos fazer isso. E vai ser massa demais, porque nós vamos subir de nível, tá? Por último, serviço. Então, o que você quer fazer com o teu tempo? Porque o serviço não está relacionado com dinheiro. O serviço está relacionado com você ir lá e servir com um projeto gratuito. Então, que pessoas que você pode servir com o teu tempo, que você pode ensinar, direcionar. Você pode, às vezes, ir numa ação social e você ajudar as pessoas em algum movimento. Por exemplo, teve pessoas que pararam suas vidas para servir no Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente tem um mentorado aqui que é o Veloso. O Veloso, ele é um legendário. Alguém já ouviu falar do grupo Legendários? Deixa eu ver, os Legendários. É muito massa. Ontem, inclusive, abriu as vagas para Balneário Camboriú. Quem sabe a gente poderia montar um grupo aqui da mentoria e nós, né, os homens, hein? Seria top, hein? Nossa, a gente se ficar 3 dias no meio da floresta, da mata, trabalhando e desenvolvendo a mentalidade masculina, isso ia ser top, hein? Vamos ver essa possibilidade, pessoal? Nós ir junto? Ia ser legal demais. Hein, Cláudia? A gente convida o Paulo também para ajuda, não tem problema não. O Paulo vai, pega um ônibusão aí. Vou fazer ele ler a 48... como é que é o nome do livro aí? 48? 48 Leis do Poder. Eu tenho esse livro quase 1 ano e não li ele ainda. Então, é isso aí. A mentoria vai desencalhar vai tirar a poeira. Porque o problema, gente, é que a informação, o conhecimento, ela está disponível. Só que quando a gente não está dentro do ambiente para desenvolver, é mais difícil da gente conseguir aproveitar, né? Então, serviços, que doações vocês querem fazer, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente planejou, gente, a visão, tá? Visão do ano. É uma visão geral. Isso não é planejamento. Isso é uma etapa do planejamento, que é o quê? Eu quero enxergar o meu plano, eu quero saber para onde que eu vou. Então, eu sugiro que vocês organizem isso e deixem visível aos olhos, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Se você alcançar tudo que você escreveu nessa visão para 2025, vai ser top 2025 para você? Vai ser demais, né? Agora eu vou contar um segredo. Às vezes nós somos tão visionários que a gente está enxergando 2 ou 3 anos na frente. Por isso que a gente não pode desanimar se caso não chegar lá nesse ano. Mas a gente tem que todo dia fazer o trabalho como se fosse alcançar. Porque eu já tive planos, como eu tenho agenda, e eu trabalho com agenda já desde 2008, como eu falei para vocês, eu já me dei conta de planejamentos que eu fiz que eu levei 3 anos ali na frente, mas aconteceu. E eu percebi, cara, eu preciso calibrar, porque senão eu boto muita pressão em mim. Porque eu fico lutando por um resultado que ao invés de ser em 24 meses, eu quero fazer em 12. Aí eu perco o prazer da vida, eu me desgasto, fico, né? Ou seja, começa a mexer muito com as relações, inclusive, porque daí começa a se afastar da família, começa a ficar muito insatisfeito. Então é importante a gente entender que esse plano, eu não sei qual foi a visão que você escreveu, mas daqui um pouco a visão que você escreveu pode ser para daqui 2 anos, ou daqui um pouco 3, tá? Então, é importante depois você dar uma calibrada aí para ver o que dá para fazer realmente, porque é importante ser mensurável, tá? Pessoal, vocês estão gostando?
Vamos lá. Cris, o que você escreveu na família? Vamos lá agora, né? Sendo bem específico para a gente não... Na parte emocional, o que você escreveu no âmbito familiar, especificamente? Quero ter mais tempo de qualidade com as crianças e aprender a tocar violão com eles, que eles amam, e eu também. Show, muito bom. Um aplauso para a Cris. Márcia Duarte. Márcia, o que você escreveu aí, Márcia, com relação ao seu físico, tá? Mas na parte da carreira. O que você escreveu ali? Abre o microfone, tá? Deixa eu ver aqui na parte da carreira, né? Uhum. Na parte da carreira, eu falei que eu queria fazer estruturar melhor a minha empresa, deixar ela maior, mudar o visual dela. Show, excelente, muito bom, Márcia. A Márcia, que é terapeuta capilar de Olinda, Pernambuco, pertinho de Recife, onde tem a segunda igreja do Brasil. A segunda igreja do Brasil está em Olinda, não é? Isso. Top, demais. Eu andei lá em Recife, nos barcos ali, passei por baixo das pontes, tem um passeio bem lindo ali, que é bem gostoso de fazer. Beleza, pessoal. Ó, essa parte a gente já fez. Agora vamos falar sobre uma coisa importante aqui. A gente falou sobre os 80-20 de Pareto, a gente falou sobre a visão de todo ano, mas eu quero explicar para vocês uma coisa chamada construção de resultado. Eu quero ensinar você a entender como que os resultados são construídos na nossa vida. Porque de nada adianta a gente planejar se a gente não souber como faz para chegar no resultado. A gente vai ficar sempre trabalhando diante de uma ilusão. Olha, a gente já está 45% na frente das pessoas, porque a gente escreveu. A maioria das pessoas do mundo não escrevem suas metas. Elas começam viajando na maionese. Esse ano eu vou pular onda porque eu quero tal objetivo. Mas daí, chega no dia 17 de janeiro, dia 15, já nem lembra mais das metas e aí já voltou o padrão. Então eu vou te explicar como que os resultados são construídos na nossa vida, tá? Beleza. Isso aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, isso aqui depois vai ficar como tarefa para você. Eu não tenho como trabalhar ponto a ponto contigo nesse planejamento aqui, nessa aula. Não tenho como trabalhar ponto a ponto contigo. Por quê? Porque o tempo, ele passa. E daí vai chegar uma hora que o teu cérebro nem vai conseguir mais acompanhar. Se der tempo no final da aula, a gente pode fazer isso, tá? Mas qual que é a minha sugestão? Você pegar cada um desses itens que você escreveu no plano físico, emocional, mental, e você pegar e colocar um prazo. Então, por exemplo, eu vou fazer um encontro com a família. Eu vou colocar lá em março, 15 de março. Aí você coloca datas. Aí você começa a trazer um prazo para realizar. Tá? Então, você vai ter agenda semanal, você escreve ali teu plano, coloca no calendário. Normalmente, a agenda semanal, ela tem também uma área que é o calendário do ano, né? Bem no início da agenda. Daí você consegue, no início da agenda, colocar ali e marcar semana a semana o que você quer alcançar. Ó, tem essa área aqui, ó. Não vai conseguir enxergar porque a câmera, ela desfoca, mas aqui é uma parte que tem o ano inteiro, todos os meses. Uma técnica também que eu vou sugerir para você é você trabalhar com trimestres, tá? Então, por exemplo, o primeiro trimestre do ano eu quero alcançar esses resultados. No segundo trimestre do ano eu quero alcançar esses. Porque aí também fica mais fácil de você ter aonde canalizar a energia em cada um dos trimestres do ano. E principalmente, né, você fracionar esses objetivos que você escreveu em metas menores, em ações menores. Vou te dar um exemplo. Eu quero vender no ano de 2000, visão geral, no ano de 2025 eu quero vender 20 imóveis. Beleza. Esses 20 imóveis, você quer vender de que forma? Ah, eu quero vender 5 no primeiro trimestre, 5 no segundo trimestre, 5 no terceiro, 5 no quarto. Beleza. Aí o que você vai fazer no primeiro trimestre? Você vai focar em 5 imóveis.
Bateu em 5, aí você multiplica para... Vai aumentando, que nem diz a Dilma. Depois que a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Mas tem que saber qual que é a meta, entendeu? Tem que saber qual que é. Tá? E fracionar em menores ações. Menores ações é o quê? Você falar assim, eu quero perder 20 quilos no ano, e você dividir por 12, quer ver? Vamos fazer um cálculo aqui. Tem alguém aqui que tem meta de emagrecimento? Levanta a mão. Tem coragem de falar quantos quilos quer perder? O Renir quer perder quantos? 3 quilos, Renir? Ó, o Marcos falou o quê? 8? Quer perder 8? O Eduardo quer perder 10, Eduardo. Quem quer perder mais peso aqui? O Eduardo e a Cláudia, então. 10 quilos? A Márcia também tá falando 10? Tá. A Lucy também 10. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero 15. Quer 15? Pô, bateu então. Dole uma, dole duas. Tem mais alguém aí? Paulo precisa perder 20 quilos. A Cris está com 20. Então, tem mais alguém aí? Tem uma mais... Olha lá, o Mármore. Como é que é o teu nome? Tá aparecendo Delete Mármore aqui. Eu não consigo lembrar o seu nome. Se puder, pode abrir o microfone. Ah, é Marcos Gobi. Marcos, maravilha. Aí é o teu xará, Marcos. Isso. Tu é gaúcho também? Não, eu sou do Oeste. Ah, do Oeste, beleza. Então tá. Então vamos colocar a meta da crise aí do Marcos, que é 20 quilos, né? Sim. Cara, perder 20 quilos no ano é assustador ou não? Fala aí, fala aí. É um pouco. É assustador, né? Vamos desmistificar isso? O Rômulo tá dando risada lá, ó. Vamos desmistificar? Ó, 20 quilos dividido por 12. Aí a gente vai ver assim, ó, é matemática, tá? A matemática não mente. Se você dividir 20 por 12, você tem que perder 1,6 kg por mês. É fácil ou é difícil de perder 1,6 kg por mês? Já começou a ficar mais otimista. Ficou mais fácil agora. Agora vamos dividir por 4 semanas. Você tem que perder 416 gramas por semana. Se você dividir por 7, você tem que perder 0,59 gramas por dia. 0,59 gramas por dia. Agora ficou fácil de perder 20 quilos no ano? Ficou, né? Por quê? Porque o nosso cérebro entendeu que não é 20 quilos no ano, é 0,59, ou seja, 60 gramas por dia. Se eu me focar em perder 60 gramas por dia, em um ano eu perco 20 quilos. Só que o hábito, olha que interessante, o hábito ele é tão violento que quando você começa a perder 60 gramas num dia, você daqui um pouco está tendo um hábito tão saudável que você perde mais. E você encurta o tempo. Porque você começa a ser tão produtivo naquilo, todo o teu sistema começa a trabalhar naquilo, que não fica mais os 60 gramas por dia. Show, né? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês como funciona o resultado. O que a gente precisa entender é que a gente precisa colocar nesses prazos aqui, tá? A gente tem que trazer todo o plano da visão para dentro das semanas e dos dias. Por isso que os mentorados trabalham sempre com planejamento semanal. Eles me mandam a agenda da semana, executam a agenda da semana, no final de semana eles avaliam tudo que alcançaram de resultado para a gente ir criando uma otimização do tempo. Então vamos lá. Vamos entender como funcionam os resultados. Vocês entendendo isso, vocês vão exercer um domínio sobre a vida, cara. Nunca mais vocês vão perder a autoridade diante da vida de vocês e dos resultados que vocês querem. Isso aqui é libertador. O dia que eu entendi isso aqui, que eu aprendi isso aqui, cara, mudou totalmente a minha vida. Primeira coisa, a gente está falando de resultado. Deixa eu fechar essa parte. A gente está falando de resultado, certo? Paulo, eu quero resultado na minha vida. Eu quero esse resultado. Mas o resultado vem da onde? Vem das ações. Quando você age ou não age, você cria resultado. O ato de não agir também é uma forma de agir, né? Então, resultado é o reflexo, é o fruto, é a consequência de nossas ações. Mas da onde vêm as ações? Vem das nossas emoções. Então, por exemplo, quando eu estou nervoso, a minha ação vai ser uma ação nervosa.
Quando eu estou otimista, a minha ação vai ser otimista, o meu resultado vai ser otimista. Quando eu estou triste, que é uma emoção de tristeza, a minha ação vai ser uma ação triste, o meu resultado vai ser triste. Estão conseguindo entender? E o que cria as emoções? São os nossos pensamentos. Quando você pensa em algo que te entristece, você se sente entristecido, você atua com desânimo, o teu resultado é desanimador. Quando você pensa em soluções e perspectivas que te motivam, você se sente emocionalmente feliz, seguro e motivado, suas ações são consequência disso e os resultados também. Tá fazendo sentido o que eu estou explicando para vocês? Sim. Agora, da onde que vem a nossa mentalidade? Da onde vem os programas na nossa mente? Porque a nossa mente é a criadora dos resultados. Não é apenas naquele âmbito lá quântico que as pessoas falam do segredo, que tu tem que mentalizar, e daí mentalizando e fazendo os decretos e PNL e tudo aquilo. Não é... A parada é mais profunda, gente. Como que é mais profundo, Paulo? É que, dependendo do que você pense, a qualidade dos seus pensamentos será a qualidade dos seus resultados. Tanto é que as pessoas que estão sofrendo uma perda de performance, elas aceleram muito o processo de criação de problema para a própria vida. Porque o cérebro, as emoções, as ações e os resultados começam a se multiplicar. Da mesma forma, a pessoa que está vencendo. Tem uma história que o Guga Kirten falou. Cara, quando eu fiquei entre os 20 melhor do mundo, entre os 10 ou 20 melhor do mundo, no ranking, eu sabia que eu ia ser o número 1 no mundo. Porque ele falou, se eu cheguei até aqui, ninguém mais me para. Porque é um processo mental que a pessoa vai ganhando, ela não para, até ela não chegar lá onde ela quer chegar. Ela fala assim, cara, eu tô tão determinado que não tem no mundo que me pare, pode ser 5, 10 anos, eu não vou desistir. Então essa atitude, né, que a mentalidade traz, ou seja, a mentalidade está nesse nível, o comportamento vai ser nesse nível, o resultado também. É o mesmo que acontece com lutadores, por exemplo. O Anderson Silva. Cara, o cara que ia lutar contra o Anderson Silva já chegava no ringue como perdedor. Porque a mente dele já sabia, ele é o melhor do mundo. Então, o que a mente é capaz de gerar em nós, né? O que a mente é capaz de gerar nos nossos resultados? E aí o que acontece? Existe uma coisa na nossa mentalidade que se chama programa mental. Padrão comportamental, ou seja, o nosso cérebro, que é a mentalidade, ele gosta de economizar energia. Então ele sempre vai otimizar as ações. Por isso que você escove a mão com a mão direita e você não percebe que você está fazendo isso, porque o cérebro quer economizar a energia. Quando você está dirigindo, indo para o trabalho, o teu cérebro quer economizar energia. Ele não quer que você fique gastando energia com tudo, prestando atenção em tudo. Por isso que você vai olhar do lado e você vai ver, cara, como é que esse prédio de 30 andares está aqui? E eu não tinha visto os caras construindo o prédio. Por quê? Porque o teu cérebro estava sempre economizando energia. Então, o padrão mental, o padrão da nossa mente, ela vai sendo otimizado. E tem uma pesquisa, né? Você sabe que no mundo do desenvolvimento humano tem muita coisa que quando a gente vai ver bem a fundo, não é bem assim. Mas eles fizeram um estudo e fizeram um cálculo da velocidade do pensamento, a velocidade de um pensamento, e multiplicaram essa velocidade de pensamento por 24 horas num dia. Então eles estimaram que o ser humano tem em torno de 40 mil pensamentos por dia. E aí pela lei de Pareto, que é uma regra, uma condição que a gente vê sobre os padrões comportamentais, eles falaram que desses 40 mil pensamentos do dia, 80% são negativos e somente 20% são positivos. Ou seja, de 40 mil pensamentos, uma pessoa que não treina a sua mente tem 20% de pensamento positivo e 80% de negativo. Aí eu te pergunto, tem como ser um sucesso, tem como crescer, prosperar na vida, triunfar, com 20% apenas de pensamentos que vão te levar para frente, sendo que 80% vão te levar para trás? Tá, Paulo, mas seja mais específico, que tipo de pensamento?
Quando você se olha no espelho, você já fala assim, meu Deus, estou detonado. Meu Deus do céu, que coisa mais ruim. Olha que gordo que eu tô. Olha que não sei o quê. Ah, fulano não vai querer comprar. Ah, vou ter que encontrar ciclano na rua e ter que olhar para aquela cara lá. E aí ficam os programas mentais. Ah, porque me xingou uma vez. Ah, porque não sei o quê. E aí a mente fica nesse looping eterno. Eu explico tudo isso dentro do Empower Life. Sabe que a explicação de inferno é exatamente essa? De que a pessoa fica revivendo o pecado e os problemas da vida dia após dia, que é uma forma dela beber o sofrimento todos os dias, ela fica vivendo aquilo eternamente? Esse é o contexto do inferno que muitas filosofias explicam. E a gente vive o inferno aqui sem perceber, dentro da própria cabeça, cara. E olha só o que eu vou falar agora, que ainda é pior. Eles ainda estimam, também através da lei de Pareto, que 80% do que você pensou hoje, você vai pensar exatamente igual amanhã. Então, os mesmos pensamentos que você teve hoje vai se repetir amanhã. Olha que doideira. Por causa do programa mental, a mente vai sempre desenhando os mesmos circuitos neurais, as mesmas conexões neurais, e vai gerando aqueles mesmos sentimentos. Porque o pensamento gera uma emoção. E a gente vai sendo viciado na emoção. Então a gente fica viciado. Quando a gente está se sentindo bem, a gente se pergunta o que é que vai vir de errado em breve, porque está tudo muito bom. Tá vendo o que acontece? A gente fica viciado em estar preocupado, inseguro, com medo. Por quê? Porque a mentalidade vai navegando sempre naquelas mesmas conexões. Tá fazendo sentido o que eu estou explicando? Sim. Gostando do que eu estou explicando? Beleza. Então, quando a gente vai olhar para padrão comportamental, que é o centro de todo resultado humano, a gente vai olhar para padrão comportamental, que é o centro de todo resultado, a gente vai se deparar com ações habituais. Você provavelmente toma um café parecido todas as manhãs, você pega a chave do carro meio que no mesmo lugar, você se veste meio que parecido da mesma forma, você pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, você liga o computador meio que do mesmo jeito, ou seja, são padrões, porque a mente quer economizar. E quando a gente vê, a gente está vivendo em círculo. Ou seja, Paulo, hábitos, ações habituais, se eu mexer no hábito, eu mexo em todo o meu sistema de resultado. Cara, isso é libertador. Se você entender isso, que mexendo nos teus hábitos, a gente liberta você dos resultados inadequados, indesejados, você está livre. Ou seja, se você entender como faz para mexer no hábito de uma má alimentação, o fruto disso é uma vida mais saudável. Eu não estou falando de uma vida mais magra, porque às vezes tem o biotipo, tem que fazer estudo do corpo para ver se realmente não um sistema genético que faz parte da pessoa. O que ela precisa daí é se aceitar, se entender, se amar de uma forma e ter saúde física, ter exercício, um corpo treinado, resistente, saudável. Não estou falando isso, estou falando da estética em si, tá? Então o que acontece? Quando a gente mexe no hábito, a gente mexe em toda a caixa preta. Porque a partir do hábito a gente gera um novo resultado. É uma nova vida, cara. Você não está entendendo. É uma nova pessoa que está ali vivendo, é uma nova identidade. Então, Paulo, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que tudo que a gente está falando em 2025, de que a gente quer alcançar, não adianta nada a gente ter escrito bonitinho no papel, dia após dia, horário por horário, como se fosse desmanchar um cadáver. De nada adianta você ter peça por peça, pedaço por pedaço do teu ano, se a gente não mexer no que realmente é essencial. E o que é o essencial? É a lei de Pareto, 80-20. Então a gente vai mexer nos 20% de tudo que existe na tua vida, que são os teus hábitos, e eles vão construir 80% dos resultados. Agora a gente está entendendo a importância do hábito. Como que a gente vai construir o hábito, então, Paulo? Agora a gente vai identificar os hábitos centrais. Você vai pegar tudo que você programou ali do ano de 2025. Pega a folha do ano de 2025. Tá? Que tá ali.
que eu escrevi que eu quero no ano de 2025 na parte física, emocional, mental e espiritual. E agora você vai, pode ser numa folha nova ou nessa folha se tiver espaço, no campo físico. No campo físico, qual vai ser a ação, o hábito que você vai desenvolver todos os dias ou todas as semanas, que a partir dela vai desencadear todo o resultado do campo físico? Às vezes você vai ter que colocar 1 ou 2 hábitos. Não vai poder ser um só, às vezes, porque são coisas muito distintas, né? Mas quais são os 2 ou 3 hábitos no campo físico que você resolvendo ele desencadeia todos os resultados que você planejou para o campo físico no ano de 2025? Escreve aí, qual que é o hábito central? Qual que é a prática central? Que você praticando isso vai desencadear os demais resultados. Se você identificou qual é, levante a mão só para eu saber. Ótimo. Ednan, pode compartilhar com a gente? Foco inabalável. Foco inabalável. Foco. Beleza. Só que o que acontece, cara? O foco, ele é subjetivo. No sentido assim, eu falo de foco porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu venho sabendo o que eu tenho que fazer, só que algumas distrações, muitas distrações, acabam se tornando mais atrativas do que a leitura de um livro que é chato. Entende? Tá. Então a gente vai substituir o foco por disciplina, pode ser? Cumprir o que você planejou? Tá. Eduardo Soler. O que você escreveu aí? Qual que é a prática central que vai desenvolver todo o restante do processo? Falar que parece, não é, mas é exercício físico. Que eu vou aumentar minha dopamina, eu vou ficar mais energético, vou ficar mais atento. Então, eu acho que isso faz com que tudo movimenta realmente a minha vida. Vou ganhar mais dinheiro, vou ter mais tempo, vou ter mais energia. Eu acho que isso me falta, eu acho que é o meu foco. Perfeito, excelente. Então, treinar. Significa que se você treinar todos os dias no campo físico, você vai estar alcançando os resultados de 2025. Sim. Porque ele desencadeia o restante de todo um programa, de todas as ações que está ali conectado. Porque na verdade se você está com baixa resistência, você não está fazendo exercício, porque na verdade quando você está fazendo exercício, você melhora a alimentação, você melhora o seu sono, você melhora o seu dia a dia, até os relacionamentos pessoais, né, o Paulo? Porque, por exemplo, você está dentro de uma academia, onde você está conhecendo pessoas. Eu ouvi uma vez o Ricardo Martins falar que um dos lugares que ele mais vendeu imóvel foi na academia. Porque todo mundo sabia que ele era corretor e perguntavam para ele qual que seria o melhor investimento. Então, lá dentro da academia desencadeia tanta coisa. Perfeito, é isso aí. Hein, Renir? Um aplauso para o Ednan e para o Eduardo. Renir, o que você escreveu aí? Qual que é o hábito diário e semanal que você vai desenvolver e que vai desencadear o restante dos resultados físicos? Também, eu tô com dificuldade dessa questão do condicionamento físico, né? Então eu coloquei aqui justamente o que o nosso colega comentou aí, treinar e treinar pela manhã, tá? Dormir mais cedo e treinar pela manhã. Aí desencadeia, como o nosso colega falou aí, novos hábitos, enfim, você programa melhor o seu dia, o teu dia começa mais cedo, enfim, você já tem ali a tua tarefa diária já concluída e o teu dia rende mais. Eu já comecei a fazer isso, mas não diariamente, enfim. Então, acho que o foco é treinar exercício físico de manhã, no meu caso, e dormir mais cedo. Perfeito. Então, olha só que interessante, né? O Renir acabou de falar que o objetivo dele é treinar de manhã. Então, treinar de manhã está vinculado com dormir mais cedo. Exatamente. Então, o hábito, Renir, é dormir cedo.
É aí que tem que ser o teu foco, porque daí se você dormir cedo, tu vai acordar disposto e o treino vai ser uma consequência. Olha só, eu tenho um mentorado também que é representante comercial e o treino dele também abria as portas do dia. Então o que ele fez para ir treinar de manhã? Ele colocou o tênis e a roupa já na sala. Então o cérebro dele já sabe, ele não tem que acordar, mexer no quarto, com a esposa dormindo, abrir porta, não sei o quê. Ele só tem que acordar e chegar até na sala. Se ele chegou na sala, ele vai olhar a roupa ali, ele vai vestir, não tem mais erro. Ou seja, o hábito dele era sempre deixar o tênis e o calção pronto na sala. Então, no teu caso, né, Renir, é dormir mais cedo. Perfeito. Aí. Um aplauso pro Renir, muito bom. Agora, qual que é o hábito emocional que dele vai desencadear o restante dos resultados que você pretende no campo emocional? Qual que é o hábito emocional que vai disparar todo o restante das ações emocionais? Paciência. Levanta a mão quem conseguir identificar qual que é o hábito emocional que vai desencadear os demais resultados planejados. Pode ser que não. Pode perguntar, Rômulo. Abre seu microfone aí. Certo. O Paulo, é assim, eu estou numa dúvida, assim, no físico, no final do mês aí, em dezembro, eu já tinha estabelecido essa prática de atividade física e eu tenho, assim, regularmente desempenhado isso, a ponto que eu tinha um receio de quando eu conseguiria correr 21 quilômetros, né? E eu coloquei isso lá para março, assim, eu falei, eu vou me preparar bem. E aí, de fato, o que você falou, agora, semana passada, incrível, eu cumpri os 21 quilômetros e a vida mudou, a forma de pensar, de dormir, eu achei interessante. E em relação ao emocional, a, a minha questão aqui, que eu estou em dúvida, é se eu manter a atitude de confiança, né, seria uma atitude emocional positiva, né? Sim, sim. Muito bom o que o Rômulo falou e parabéns por chegar nos seus 21 quilômetros. Sensacional, cara. Muito bom, muito bom. É bem isso, Rômulo. Então, por exemplo, eu vou me treinar, vou ter o hábito de todos os dias elevar a minha autoconfiança. Então, o que eu vou fazer para elevar a minha autoconfiança? Prática que eleva a minha autoconfiança. Qual é a prática diária que eleva a minha autoconfiança? Primeira coisa, tu tem que identificar isso. O que eleva a tua autoconfiança e praticar ela todo dia. Então, o que eleva, né? O Ednan falou assim, eu quero ter foco. Mas o que eleva o teu foco? É o planejamento? Então, vou planejar todos os dias. Vou planejar e cumprir o que foi planejado. Beleza, então, cumprir a agenda. Planejar e cumprir a agenda. Outra coisa que pode ser também a parte emocional, vamos falar assim, com relação... Vamos pensar que o esposo ou a esposa fala assim,
No âmbito emocional, que vai desencadear, por exemplo, a harmonia na minha casa e toda a parte da felicidade do meu lar, é dormir abraçado com a minha esposa, ou ficar abraçado 10, 15 minutos antes da gente dormir. Aumentar a quantidade de vezes que eu faço carinho, ou que eu recebo carinho. Então, isso tudo, gente, se você faz isso todo dia, isso começa a desencadear um resultado na vida, que é a tua relação exemplar diante dos teus filhos, por exemplo. Tá conseguindo pegar a ideia? Então, a primeira coisa é se identificar qual que é a prática que gera aquele resultado. Então, se é autoestima, se é autoconfiança, você pode falar assim, cara, eu me sinto mais autoconfiança quando eu olho na frente do espelho e falo palavras de poder. Ou aumenta a minha autoconfiança quando eu tomo banho gelado. Aumenta a minha autoconfiança quando eu tenho uma lista de coisas que eu já conquistei na minha vida e eu falo elas em voz alta. Aumenta a minha confiança quando eu me desafio a algo. Então, eu vou me desafiar todo dia. Entendeu? Por exemplo, imagina o Rômulo falar assim, é no campo emocional, a gente está falando de network, né? A gente está falando aqui de família, a gente está falando de a parte emocional, de comportamento. Então, o Rômulo tranquilamente poderia falar assim, cara, uma coisa que eleva muito a minha confiança é fazer contato com as pessoas que eu não conheço. Então, eu estou no elevador, eu faço contato com a pessoa, já me sinto melhor, eu chego no Uber para pegar o táxi ali, já troco uma ideia, já eleva minha... Aí chega na hora do almoço, eu sento numa mesa que tem uma pessoa que está ali, já troca uma ideia, aumenta mais minha segurança. Então, tudo a gente tem que fazer o quê? Para desenvolver o hábito, a gente tem que saber qual que é a prática desencadeadora do resultado. Pegar a ideia, gente, é importante que vocês tenham isso claro, porque senão a gente vai ter uma ideia de um hábito, de uma prática que ela, por trás ainda tem uma prática que aí é a prática certa, entendeu? Marcos, você conseguiu pegar a ideia, Marcos? Na parte emocional, qual que é a prática que vai desenvolver e desencadear todo o teu objetivo emocional em 2025? Você sabe qual é? A minha emocional eu tive mais dificuldades também do que a física, na minha opinião. Mas vamos lá, vamos ver se eu fiz certo aqui. Ó. Por exemplo, vou falar um pouco do meu físico, tá? Eu quero ter mais disciplina, treinar mais, melhorar na parte física a saúde, né, de energia. Uma dificuldade que eu tinha, eu estava com dificuldade no sono. Questão de final de ano, prazos para cumprir, daí estava trabalhando no meu sono. Quando eu consegui melhorar isso, assim, ó, quando eu estava com dificuldade no meu sono, o outro dia, as minhas negociações, eu estava vendo que eu estava aquele lutador que estava perdendo no primeiro ringue. Beleza. Então, eu consegui melhorar isso, melhorar a minha energia. Então, o dormir mais cedo, me alimentar um pouco melhor, isso aí tudo me levou a dar um resultado melhor no meu dia a dia, né? Perfeito. O que mais eu botei aqui? Por exemplo, ó, pro físico, né? Ou seja... Eu não sei porque eu tive mais dificuldade no físico, em todas as situações aqui. Agora, no emocional, eu tive mais desde lá na primeira página e agora na segunda. Eu não tive muita criatividade aqui no emocional. Então, por exemplo, no físico, né? A qualidade do sono, por exemplo, você observa e fala assim, cara, quando eu treino, eu durmo melhor. Então, para eu dormir melhor, eu tenho que treinar todo dia. Essa é a ação que vai desencadear o restante. Por exemplo, se eu durmo melhor, eu negocio melhor, tenho mais resultado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar. Se eu treino, eu durmo melhor e tenho mais resultado nas vendas. Então, esse é o ponto que a gente tem que encontrar, que é a prática central. Se a gente esse ponto melhorou muito. Desencadeia todo o restante, aí a gente está desenvolvendo com clareza qual que é o hábito que tem que trazer para todos os dias, tá? Daí eu botei um geral, que é o treinar, me alimentar melhor e o dormir mais cedo, né? Isso tudo para melhorar a minha energia. E daí, isso tudo tá certo pro físico, né? Tá, perfeito. E agora no emocional, né? Qual prática diária leva a minha autoconfiança? Essa questão do banho gelado tá certo para emocional? Tá, porque o banho gelado, cara,
Por incrível que pareça, ele traz muito a sensação de morte. Quando você vai enfrentar o banho gelado, ele traz esse, psicologicamente, eu não sei que loucura que é isso, mas acontece. Quando você vai enfrentar um banho gelado, parece que você está indo para a forca, cara. Você não quer entrar ali de jeito nenhum. Só que quando você vive a experiência, fisiologicamente falando, você ganha muita energia de confiança, motivação, porque as células, elas vão liberando energia, enfim, né? Ah, então sim, pode ser o banho gelado. Deixa eu ver. Mas também... essa questão de pensar também na minha história, de pensar como eu cheguei até aqui, isso me eleva muita energia. Quando eu dou uma baixa, assim, eu saio de uma visita que foi negativa, daí eu tenho que fazer outras, eu tenho que sair dali, às vezes eu tenho que viajar mais 40 minutos para chegar em outro destino. Daí eu trabalho muito isso me ajuda bastante. Perfeito, muito bom, isso aí. Então, o que acontece? A ideia é a gente estabelecer ações diárias, que a gente vai construir isso como hábito, e isso vai gerar o resultado positivo. Agora vamos falar no campo mental. Qual que é a prática diária no campo mental que vai desencadear o restante dos seus resultados? Então, no plano mental, eu escrevi a leitura dos livros. Para mim, é ler os 30 minutos. Se eu ler 30 minutos por dia, todo o sistema vai operar. Então, eu só tenho que fazer isso. Eu não tenho que me preocupar com o restante do plano. Eu tenho que me focar só em fazer todos os dias aquela mesma coisa que eu me determinei, que a partir daquilo vai gerar o restante do resultado. Porque o maior desafio para a mente é a complexidade. A mente, ela não gosta de complexidade e falta de clareza. A mente quer muita clareza. Quando tem clareza do que precisa fazer, ela habitua mais rápido. Então, quando a gente fala escovar o dente com a mão direita, cara, é isso que tem que fazer, você faz uma, outra. Quando você vê, você já está fazendo e é automático. É isso que a gente tem que fazer com que a nossa mente, ela não seja o principal fator de atraso dos nossos resultados. Muito pelo contrário, que ela impulsione os resultados. Que ela se programe em coisas boas a ponto de você pensar, hoje eu não vou na academia. E a mente está tão condicionada que ela faz você ir mesmo sem ter vontade. Você fala assim, hoje eu não estou afim de ler. Mas a mente está tão condicionada que ela fala assim, cara, não tem como, você tem que ir lá fazer. Quando se estabelece esse padrão de hábitos positivos, não tem como dar errado. Porque você conseguiu estabilizar os padrões, os hábitos. E aí a gente vem aqui, ó. É o que a gente está falando aqui, na construção de resultado, ó. Como que os resultados são construídos? São construídos através das ações, das emoções, da mentalidade, mas principalmente do padrão comportamental, que é fruto das ações. Então, se a gente estabelece ações saudáveis aqui, a gente estabelece resultados desejados. Cabum, não tem como. Agora, qual que é o hábito que você vai ter para o âmbito espiritual? Vai fazer todo dia. Pode escrever, eu vou orar todas as manhãs enquanto eu estiver no banho. Beleza. Eu vou ler a Bíblia em família todas as noites. Perfeito. Eu vou na igreja. Perfeito. Então defina qual que é o hábito. Qual que é a prática que vai desencadear todo o restante das ações. A gente está indo para a etapa final, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, quem estiver já meio cansado, entenda que estamos aqui indo para o final. A maioria está com a tela fechada, eu acho que deve ter ido no banheiro, né? Quem está aí ao vivo, abre a câmera aí, deixa eu ver quem está aí comigo.
Só tá o Marcos aqui aparecendo para minha câmera. Agora sim, o Rômulo apareceu, o Eduardo apareceu. Legal. Então agora vamos para a etapa final. Perfeito? Etapa final é o seguinte. Escreva do lado qual que é o nível de 0 a 10 de dificuldade dessas 4 práticas que você escreveu. De 0 a 10. Qual que é o nível de dificuldade? Você já está habituado a correr todo dia e já faz 21K? Cara, perfeito. O nível já está 10, porque... Ou seja, o nível é 0, né? De dificuldade. Tá fácil? Você já tá com... Aí, eu vou correr 30. Aí, beleza. Aí já começa a subir o nível de dificuldade. Mas para 20 já está estabelecido. E é isso que a gente tem que entender. Hoje, para o Rômulo correr 10 quilômetros, ele ainda vai se trabalhar um pouquinho, mas ele sabe que ele vai alcançar. Então, o resultado do ano, a gente sempre pensa, é um resultado que eu ainda não atingi. Por consequência, vai ser, como é um resultado que ainda não atingi, vai ter que ter esforço. Então, como vai ter que ter esforço, eu vou ter que subir de nível, vou ter que elevar minhas competências, vou ter que elevar a minha categoria, vou ter que ser um cara melhor do que eu já sou. Se eu faço isso, eu alcanço o resultado. E aí, aquele resultado que eu já alcancei, fica fácil. Já tem um nível de dificuldade baixo. É assim que a gente vai crescendo na vida, estabelecendo novos níveis de evolução, estabelecendo novos resultados. Então, subir de nível requer esforço. E esse esforço não tem que ser grande, tem que ser um esforço calibrado, dia após dia, facilitado. Ou seja, nós já vamos falar sobre isso, tá? Sobre essa mentalidade do esforço. Segunda coisa que você tem que escrever é qual que é o nível de prazer que essa prática gera para você. Qual que é o nível de prazer? De 0 a 10. A gente definiu 4 práticas centrais e a gente está escrevendo agora qual que é o nível de dificuldade e qual que é o nível de prazer que essas práticas trazem. Tá? Então, por exemplo, o prazer que eu senti em ler Os Hábitos Atômicos foi muito maior do que eu estou sentindo agora com o livro me deu um branco, gente. Esse livro aqui, Armas da Persuasão. Foi muito mais prazeroso. Então, se foi menos prazeroso, eu tive que fazer um pouco mais de esforço. Porque toda prática, ela deve estar acompanhada do prazer. Entenda isso. Você não tem que fazer as coisas no sofrimento. Você tem que ser estratégico e fazer de uma forma que o teu corpo tenha sensações de recompensa. Rômulo, tu chegou a criar alguma recompensa em cada quilômetro a mais que tu foi correndo? Tu chegou a desenvolver algo que você fazia por você mesmo no alcance desse resultado? Tá fechado o teu mic. Pode falar. O que me deu prazer aí foi compartilhar com as pessoas que também corriam, né? Então, nós, no final da corrida, aí nós fazíamos um lanche, uma confraternização, e não pelo tempo, mas sim por ter alcançado a quilometragem. O tempo aí, cada um, né? A nossa meta ali era alcançar, né? Então, eu comecei lá dos 5, tinha uma prática com 5, depois achei que era interessante que dava para chegar a 10, e né, do 10, na época da São Silvestre eu não fui, mas aí eu olhei, eu não achei tão difícil, né? Porque eu estava com 14 quilômetros, eu olhei e falei, poxa, de 14 para 21, estava mais fácil, né? Do que 5 para 21, né? Sim. E aí eu comecei a compartilhar com as pessoas,
né? Eu tinha muito aquela coisa acanhada, vergonha de compartilhar, né? E interessante que até minha alimentação mudou, o sono, a maneira de pensar, para mim deu. Acho que era o que faltava, né? Essa é uma comprovação, tá, gente? Que o hábito, ele muda a pessoa. Então, mudou a alimentação, o sono, mudou a forma de agir na vida, ou seja, focado somente em correr todos os dias. Quantas vezes por semana você corre hoje, Romulo? Bom, hoje eu faço, eu alterno, eu corro 3 vezes por semana e os outros dias eu caminho, né, ou faço a atividade de musculação, mas isso eu comecei agora a musculação no nessa semana, né? Mas antes eu alternei sempre assim. Caminhada, eu coloquei uma meta aí de 5 quilômetros por dia, e é uma coisa assim, aquilo que você falou, eu sinto falta, tem dia que eu falo assim, acho que hoje não vai dar não, mas parece que o corpo leva, assim, diz, né? E eu já tenho isso, eu já deixo na sala toda a roupa preparada para levantar da cama, já me trocar e, assim, sabe, ingerir ali as castanhas e tal, que eu tenho o hábito, um pouco de água e vamos para a rua. Show. Então, gente, aqui é a comprovação, né? O que acontece? Transferir esse conhecimento que o Rômulo está trazendo aqui, que foi sendo construído no longo do tempo, se a gente trouxer isso e implementar esse mesmo conhecimento e filosofia em qualquer área da nossa vida, a gente vai ter resultados extraordinários. E a recompensa é bem importante, tá? É bem importante a gente criar uma recompensa. Você pode construir aí, escrever do lado, tá? Escreveu ali as 4 hábitos principais, escreve do lado agora qual a recompensa que você vai se dar se você cumprir isso, por exemplo, toda semana. Se você cumprir o protocolo da semana, vai chegar no final de semana, que recompensa você vai se dar? Né? Que presente ou que forma que você vai gerar um prazer para que aquilo, ou pode ser todo dia também, você pode criar um prazer todo dia. Cara, depois que eu li o livro, eu vou comer um pedaço de chocolate, que eu adoro. Antes de ler o livro, eu não vou comer o chocolate, eu vou primeiro ler o livro. Ah, eu adoro café, sou viciado em café. Vou ler o livro, depois eu tomo café. Ou seja, você começa a criar uma condição, você começa a criar um sistema que é inevitável que você alcance. Agora vamos lá, gente. Agora realmente indo para o final. Quais são os hábitos que você vai descartar esse ano? Escreve aí. O que você vai deixar de fazer esse ano que impede e distancia você dos teus objetivos de 2025? Ah, eu vou deixar de reclamar, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de brigar, eu vou deixar de trair, eu vou deixar de... qualquer coisa que você já vê que isso aí traz resultados negativos e desencadeia toda uma sequência de sofrimento. O que é que você vai deixar de fazer nesse ano e que vai te potencializar? Tá, escreve aí, quais são os hábitos que você vai deixar de fazer. E do lado desse hábito que tu vai descartar, você vai colocar uma punição se você fizer. Você vai colocar uma punição. Se eu fizer isso, eu vou me punir de alguma forma. Então, por exemplo, eu não vou comer mais do que eu preciso. Se eu comer mais do que eu preciso, eu vou criar uma punição para mim. Eu vou fazer 10 polichinelo do lado da cadeira da mesa da cozinha. Cara, não tem como dar errado, porque imagina, você tá ali, você sentiu que você comeu demais, faz os 10 polichinelo para ver se o peso da comida não vai te fazer mal. E aí você vai começando a criar regras, entendeu?
E a ideia não é ser aprisionadora, a ideia é ser uma tarefa, uma dinâmica simples, prazerosa, divertida, para ser construída, tá? E agora a última parte do nosso planejamento é: o que você vai fazer se você falhar nesses 4 hábitos diários ou semanais que você escreveu? O que você vai fazer? Tá? O que você vai fazer? Uma das coisas que o livro recomenda é que você retome o hábito imediatamente. Não deixe passar um dia a mais. Porque às vezes pode acontecer, cara, eu não tinha como ir. Beleza, no dia seguinte não deixa. Por quê? Porque você deixou um dia, deixou outro, vai dar a sensação de que você perdeu. E daí, se você tiver com a sensação de perdedor, você vai abandonar o hábito. Então, o que você precisa lembrar é: esses 4 hábitos centrais, ou 6 hábitos centrais, eles representam o sucesso do meu ano. Se eu falhei um dia, não tem problema. O que eu não posso é falhar 2. Tem que retomar no segundo dia imediatamente. Perfeito? Beleza. Paulo, e agora? O que eu faço diante de tudo isso que a gente trabalhou hoje? Você vai se focar no hábito. Só isso? Não só isso. Aí tu vai pegar a tua agenda semanal que eu já te indiquei. Você vai pegar todo o plano de 2025 e vai colocar as datas, as metas que você tem para alcançar. Mas o foco principal vai ser executar o plano. Como? Através de 4 hábitos todos os dias. Só vai se preocupar com isso. Foco nisso. Tá bom? Vamos finalizar a aula de hoje? Levanta a mão aí quem gostou. Levanta a mão aí quem gostou. Pá, as câmeras estão tudo fechadas, agora voltou, beleza? Muito bom, excelente. Paulo, mas isso não resolve a minha vida, cara. Eu ainda não estou seguro de que eu vou alcançar os resultados de 2025. Sabe qual que é o maior problema das pessoas não alcançarem os resultados do ano que estão projetando, independente do ano que for? É que elas não levam em consideração os fundamentos. Qual que é o fundamento principal, então, Paulo? Você tem que ter a consciência de que o mês acontece semana a semana, tá? 4 semanas apenas. E nessas 4 semanas existem 7 dias. 7 dias. Nesses 7 dias você tem 4 hábitos. Ou 6. Tá? O que você tem que fazer nessa semana? Cumprir os hábitos nesses 7 dias. Na outra semana, a mesma coisa. Tem 7 dias, eu tenho 4 hábitos para cumprir todos os dias. Por que eu estou falando isso? Porque se você cumprir o hábito, você vai ter como consequência os resultados do teu planejamento físico, emocional, mental e espiritual, porque a gente entendeu que aquele hábito central está vinculado com todo o teu sistema operacional. Então a gente vai olhar para a prática diária ao invés de olhar para o ano. Óbvio, a gente vai colocar aqui as métricas, a gente vai colocar as datas, referência, não tem problema nenhum. Mas o que a gente vai se focar principalmente é nisso aqui, ó. Porque daí a tua mente, se ela sabe o que precisa ser feito, ela não se preocupa com o resultado final. Fechou? Vamos compartilhar aí como é que foi. Marcos, como é que foi para você? Você já tinha planejado alguma vez o ano da sua vida? Como é que foi para ti aí a sessão, o encontro de hoje? Fala para nós, abre seu microfone. Abre seu microfone que está fechado. Aí. Agora sim. Como tu sabe, o Paulo, né, meu amigo, nosso gerente lá, o proprietário da empresa que eu trabalho, ele fez aí uma mentoria contigo, né? Há muitos anos. E ele sempre me incentivou muito essa questão da agenda. Então, a agenda eu utilizo, acho que desde, eu acho que é 2011, 2012. Só que sem todo esse, que nem a gente teve hoje. Eu fiz lá, grosso modo, a questão da agenda e de planejamento. Só que eu tinha sempre, assim, no final de cada ano, eu sempre tinha uma agenda, mais ou menos,
o que eu precisava fazer até meus 40 anos, que no caso falta menos de uma semana para chegar. Então, um dos objetivos de estar aqui eu preciso fazer agora para mais 10 anos, né? Aquela questão da semente que tu comentou, né? Meu filho hoje tem 5 e eu vou fazer 40. Então, tem que se fazer uma sementinha aí de uma árvore até meus 50 e o dele até os 15. Eu estou com isso bastante na cabeça. Só que, assim, o que eu queria aproveitar e dizer é que tudo que eu botei, o poder que tem de escrever, mesmo sem técnica nenhuma, eu comecei com isso, acho que com 27, 28 anos, né? E depois eu ia lá, consultava no fim da minha agenda e as coisas aconteceram. Até às vezes demorava a ir lá consultar, tinha acontecido. Então, o poder que tem, eu acredito muito, o poder que tem da gente escrever. A gente pode não estar ali aficionado no que a gente botou no papel, mas parece que vai atrás, sabe? Eu percebi muito isso. Comigo aconteceu a questão do meu casamento, o período que veio o meu filho. A única que não bateu é que eu tinha botado até um segundo filho ali, mas esse aí deixa em off. O meu primeiro foi tão pegado aí a coisa que esse aí ainda eu não tive a coragem, viu, mano? Mas estava anotado lá, já era para acontecer aí ano passado. Mas o resto, muita coisa aconteceu. Então, acho que a questão a gente botar no papel, mentalizar e a coisa tende a fluir. Perfeito. Um aplauso para o Marcos, muito bom. Pessoal, agora vamos fazer uma meditação, uma oração final para a gente colocar e calibrar as nossas intenções para 2025.